Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tarot Secret. No nosso tema de agora, a gente vai ver qual foi o último pensamento que essa pessoa teve aí em relação a você e o que é que ela estava sentindo, né? Quando ela pensou isso, tá? Vamos lá, eu vou colocar animaizinhos e pedrinhas, tá? Para agradar a todos. Então vamos lá. O grupo número 1 vai ser representado por. E o grupo número 2, vamos ver quais são os bichinhos que estão aqui pra gente hoje. No grupo 1 a gente tem o leão. E eu vou botar aqui o quartzo rosa com o leãozinho. E no grupo 2 a gente tem o camundongo com a ônix, tá? Então, escolham aí de acordo com a intuição de vocês, seja pelos bichinhos, seja pelas pedrinhas. E uma vez que vocês escolherem, só ir lá na descrição do vídeo e clicar na opção que você escolheu, tá bom? A gente se vê lá. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 1. Vocês escolheram o leão com o quartzo rosa, tá aqui. Então vamos lá, ver qual foi o último pensamento que essa pessoa teve sobre você e depois a gente vai ver o que ela estava sentindo, né? Quando ela tinha esses pensamentos, tá? Qual foi o último pensamento que essa pessoa aqui, que você mentalizou, teve sobre você? Oito de paus, três de espadas, hierofante, rei de paus, pajem de paus, rainha de espadas. Vou colocar logo a outra fileira. 10 de espadas, 4 de ouros, 6 de espadas. Nossa. 8 de copas. Pensamento triste. Já adianto isso aqui para vocês. Torre. Julgamento. No fundo, 2 de copas. 7 de copas. Carro. Ok. Essa pessoa aqui, tá, gente? O último pensamento que ela teve sobre com você foi, eu sinto sobre vocês não estarem se falando, sobre vocês não estarem se comunicando, ou sobre uma conversa que vocês tiveram sobre um fim, sobre o término de vocês, ou sobre terminar, sobre encerrar. A última conversa que vocês tiveram, algo assim, tá? E isso fez ela ficar muito triste. Lembrar. Eu sei que a gente tá falando de pensamento, mas eu sinto que essa pessoa ficou pensando sobre essa conversa, sobre não poder mais falar com você, ou sobre o que vocês falaram especificamente nessa conversa. E aqui com esses três de espadas, a gente vê que essa pessoa ficou chateada, né? Talvez algumas palavras, coisas que você disse especificamente magoaram essa pessoa. E pode ser que ela seja uma pessoa que tá guardando um pouco de rancor, sabe? Tá guardando um pouco de ressentimento aí, porque se sentiu magoada, ofendida com alguma coisa que você fez ou você disse nessa última conversa, ou por causa do fim mesmo, de uma forma geral, dessa situação de vocês. E eu sinto que essa pessoa aqui, nesse último pensamento dela, ficou pensando, né, assim, pedindo para a espiritualidade ajudar, né, ou para Deus, ou para a espiritualidade, ou o que quer que seja, ajudar ela a seguir em frente, sabe? Tipo, ok, que eu aprenda uma lição com isso, que tudo bem, as coisas são assim, se aconteceu dessa forma é porque tinha que ser, e que eu pegue esse aprendizado e consiga seguir em frente, né? Então, se a pessoa se for espiritualizada, pode ter pedido aí para a espiritualidade dela ajudar, né? A conseguir esquecer essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza e conseguir seguir adiante, sabe? Tem aqui uma pessoa, gente, que. Engraçada, essa energia tem saído ultimamente. Uma pessoa que pode ter sido pega de surpresa,
ou enfim, que vocês podem ter, ou ela deu as costas, ou pode ter desistido, decidido desistir dessa situação de vocês gostando, né? Deixar para trás aí a conexão de vocês, mesmo tendo sentimentos ainda, tá? Mas decidida a realmente partir para outra, aí em busca de uma nova situação, uma nova história. E aqui tem aqui uma pessoa que, nesse último pensamento, ela pode ter tido até uma certa vontade de explodir, assim, falar alguma coisa, de mandar uma última mensagem ou fazer uma ligação, enfim, eu tenho uma sensação de que ela pode ter tido uma vontade, assim, de falar o que ficou engasgado, ou fazer alguma coisa meio impensada, ou dizer alguma coisa meio impensada. Eu sinto aqui alguém que pode ter tido um impulso, sabe, de fazer alguma coisa que no final das contas talvez não fosse muito legal, muito bacana, só pela frustração que ela estava sentindo, a raiva que ela estava sentindo, ou essa tristeza, né? Às vezes as pessoas lidam com tristeza, na verdade, encaminhando assim, meio que demonstrando através da raiva, né? Eu sinto que essa pessoa pode ter tido assim esse sentimento, essa explosão assim de frustração dentro dela, né? E aqui, principalmente, tá, gente? Se essa pessoa tá com a impressão de que você já deixou pra trás, que você tá deixando ir embora, que você tá deixando, tipo, que você já partiu pra outra, que você abriu mão dela de uma forma geral, eu sinto que essa frustração pode ter sido ainda maior, sabe? E essa pessoa canalizou essa frustração para um sentimento, um pensamento aqui de raiva, e, consequentemente, uma atitude que transpareça isso. Então, eu sinto que essa pessoa pode ter meio que ficado frustrada, né? Assim, realmente pode ter ido descontar na academia ou de alguma outra forma aí para extravasar essa energia aqui que eu sinto de alguém que ficou bem frustrado aqui, tá? Pode ter pensado aí, mandar mensagem meio desaforada ou falar coisas ou agir de um jeito mais explosivo também. Vamos ver aqui sentimentos, né? Mas o último pensamento dela então foi sobre isso, né? O que essa pessoa estava sentindo, né? Durante esse último pensamento dela aqui. Sobre você ou vocês. Rainha de ouros. 4 de paus. Ás de espadas. 6 de paus. 7 de copas. Pajem de espadas. Justiça. Eremita. Cavaleiro de paus. 10 de paus. Rei de espadas. 10 de copas. Ó, 10 de espadas, tá? Então, assim, essa pessoa, eu acho que no fundo, né, de uma forma geral, o que essa pessoa estava mais sentindo era uma frustração, tristeza, dor, mágoa, algo assim nesse sentido, tá? Mas tem aqui um mix de sentimentos, né? Eu sinto que essa pessoa entendeu aqui como se você estivesse fazendo o que era certo para você, sabe? Se você realmente deu as costas, se você falou, ó, não quero mais saber, eu sinto que no fundo ela sabia, ela sentia, né, que isso era o certo, sabe? Que você estava fazendo o certo para você. Aqui, apesar dela ficar frustrada, ter raiva e sentir isso aqui, eu sinto que no fundo, intuitivamente, assim, uma vozinha dizia para ela que você estava fazendo o certo para você aqui, que era o que era justo com você. Esse afastamento, essa decisão de dar as costas, tá? Aqui. Porque eu sinto que para a maioria de vocês, né, pode ter sido uma decisão em que você queria algo mais e essa pessoa não, tá? Para a maioria.
E assim, essa pessoa é como se. E eu sinto que ela tentou se convencer aqui. Como eu falei, um mix de sentimentos, tá? O orgulho, né? Essa pessoa tava aqui se coloca, sentindo, tendo uma dificuldade muito grande de lidar com essa frustração, desse afastamento, dessa sua decisão, que seja, ou dessa conversa, seja o que for o que você disse, sentiu uma dificuldade grande aí de aceitar, né? Ela não sabia lidar com o sentimento de frustração que ela estava sentindo. Então eu sinto aqui que tem um orgulho, sabe? Um orgulho meio ferido do lado dessa pessoa. O Seis de Paus fala sobre isso, o ego, orgulho. E aí eu sinto que pegou um pouquinho aí, tá? Tenha sido você que deu as costas, se você falou alguma coisa, pegou no orgulho dessa pessoa. E eu sinto que para ela se sentir melhor, ela pode ter tentado racionalizar os sentimentos que ela estava sentindo, esse sentimento de frustração e tudo, de tem muita gente por aí, tem muito, né? Tem vários peixes no mar, tem várias outras pessoas aí para eu poder, enfim, né, conhecer e etc. Então eu sinto que ela tentou racionalizar o sentimento, dizendo para ela que você, para si mesma, né, que você não era a única pessoa no mundo, que você não era a última bolacha do pacote, entendeu? Mas isso tudo vem de um lugar de sofrimento aqui, ó, um lugar de sofrimento, de frustração, de ego ferido. Eu sinto isso aqui, tá? Ela ficou tentando racionalizar, mas no fundo, no fundo, uma parte dela sabia ou sentia que você estava fazendo o certo por você, entendeu? E que tem um sentimento, tá? Eu sinto que essa pessoa podia ter ainda certas expectativas sobre essa situação de vocês, que foram frustradas, claro. E eu sinto que essa pessoa meio que ficou tentando, talvez, criar uma narrativa para si mesma, uma ilusãozinha, para poder amenizar esse sofrimento, essa frustração, tá? Que pegou ela de um jeito que talvez ela não esperasse. Então, assim, como sentimento, né? Eu vejo muito assim uma pessoa tentando racionalizar a frustração para não sofrer tanto e para não ter o ego tão machucado, tão, como ficou, sabe? Tem aqui realmente uma pessoa bem uma pessoa talvez um pouco imatura, que não sabe lidar com sentimentos de rejeição, talvez, né? E assim, gente, é interessante aqui. O leão é o rei da selva, né? Então eu sinto que aqui mais uma vez está falando um pouco sobre o ego, sabe? Eu sinto que essa pessoa pode ter ficado frustrada ou com o ego ferido. Tipo, tendo sido só o fato de você ter desistido dessa situação ou de você ter falado algumas coisas, essa pessoa aqui ficou com o ego ferido. Eu sinto que sim, tá? Ó, ajude-me a reconquistar o poder escondido dentro de mim. Eu sinto que você deu como fala, uma frustrada no ego dessa pessoa aí, tá? De fato. E eu sinto que para não tomar essa atitude, para não explodir, para não falar poucas e boas, seja o que for, né, para não tomar uma atitude impensada, essa pessoa meio que teve que se controlar aí porque o ego dela tava querendo extravasar. Então, eu sinto que realmente tem uma frustração bem forte aqui, tá? Engraçado que essa energia tem saído um pouco aqui ultimamente, né? Ó, e aqui, essa pessoa pode ter, quer saber, vou atrás de outras pessoas. Vou mandar mensagem para fulano, para ciclano, quem ela sabe que vai alimentar o ego dela aí, né? De alguma forma, tá? Infelizmente, é isso aqui que eu vejo para esse grupo número 1. Comenta aí embaixo se fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no meu canal. Se não ressoou, dá uma olhadinha na opção número 2, tá? Mas é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, pessoal do grupo 2, vocês escolheram o camundongo e a ônix, tá? Vou colocar aqui e vamos lá então entender qual foi o último pensamento que essa pessoa teve em relação sobre você, tá? Depois a gente vê o que ela estava sentindo, né? O último pensamento que essa pessoa teve sobre ou em relação a você, tá? E o que ela estava sentindo. 4 de ouros, rainha de copas,
10 de espadas, a força, mago, mais uma, 4 de espadas, sacerdotisa, os amantes, nice. Carro, rei de paus, outra carta de amantes, que esse tarô ele tem duas, tá? Uau, 2 de copas. Delícia. 9 de espadas, 5 de copas. Ok. Tá. Aqui, gente, essa pessoa, tá? O último pensamento que ela teve aí sobre você ou vocês. Aqui a gente tem uma pessoa que eu vejo uma pessoa que tá gostando muito de você, tá? Ou que gosta muito de você. Tem uma pessoa que ela gosta muito de você, mas eu sinto que ela ainda tenta se controlar, segurar um pouco, né? Esse sentimento, sabe? Ela tenta controlar ali para não ir rápido demais, para não demonstrar demais, tá? Então eu vejo que o último pensamento dessa pessoa é um conflito, né? Foi um conflito meio interno, mas um conflito bom, tá? Não é um conflito ruim, é um conflito bom. Primeiro, uma pessoa que ela pensa que quer manter você na vida dela, não quer perder você, ela já tá ali, ó, pensou que já tá se apegando de fato e que tem alguma coisa sobre você, né, que exerce esse poder sobre ela, tá? Dela já se sentir apegada, de já ter ali algum tipo de, sentir algum tipo de conexão com você a ponto de não querer que você vá embora, ou de não querer perder, né, ali você, tá? Essa pessoa pensou ali sobre o fato de achar que você é uma pessoa extremamente fofa, carinhosa, que demonstra ali o que sente, uma conexão intuitiva, uma sensação de que vocês têm uma conexão bastante bonita, importante, que vocês combinam, que vocês provavelmente aí têm várias coisas em comum ou vocês se complementam, né? Eu vejo aqui uma pessoa que nesse último pensamento, ela já tomando consciência do que está se passando dentro dela em termos de sentimento por você. E parte do que causa esses sentimentos aí aflorarem nela, né? É o seu jeito de ser, o seu jeito fofo de ser, o carinhoso, ou de você ser uma pessoa intuitiva, ou de você demonstrar o que sente, ou de você deixar claro que gosta dela também, tá? Então tem aqui uma pessoa que, pelo menos nesse último pensamento, estava tomando consciência de que do que está se passando, dos sentimentos dela por você, e que eles são reais, que eles existem, já estão lá, já tem um apego, tá? Tem aqui uma pessoa, como eu falei, ela podia até então, aqui até esse último pensamento, estar tentando controlar, eu sinto, né, os sentimentos dela, a maneira de agir, os impulsos, sabe? Talvez para não ir rápido demais, talvez para não demonstrar demais, ou para não assustar você de alguma forma. Só que eu sinto que nesse último pensamento dela, ela pode meio ter apertado aquele botãozinho, né? Que a gente conhece, pensar assim, ah, quer saber? Eu vou demonstrar o que eu quero demonstrar, eu vou agir da forma que eu quero agir, sabe? Eu vejo ela aqui meio que decidindo que vai agir de acordo com o que o coração dela tá querendo que ela faça, sabe? De acordo com o que ela tá sentindo. Eu vejo alguém que meio que decidiu que vai ser verdadeiro ao que sente, né? Cansou de ficar fingindo ou ficar se segurando, eu sinto que essa consciência do sentimento aqui foi importante, sabe? E ó, uma pessoa que realmente quer manifestar algo importante com você aqui, talvez você tenha feito algum gesto, ter agido de alguma maneira que deixou claro também que você sente essa conexão, que essa conexão de vocês é recíproca, tá? Que o que ela sente aqui, né, esses sentimentos todos que ela tá tomando consciência de ter por você, você também tem. Então eu sinto que pode ter tido algo assim que fez com que essa pessoa se sentisse mais segura em
pensar, ok, eu vou agir de acordo com o que eu quero, de acordo com o que eu tô sentindo, tá? Ela pode ter percebido a reciprocidade de alguma forma, tenha sido na sua maneira de olhar, falar, ou algo que você fez. Então eu sinto que ela teve aqui como se fosse um certo tipo de segurança, tá? Para meio que despreocupar um pouco, relaxar um pouco, ó, aqui e conseguir curtir melhor essa conexão de vocês. Eu sinto que ela pode ter recebido alguma prova de reciprocidade da sua parte, né? Ou sentido, pelo menos, ou tenha colocado na cabeça dela assim, tipo, não, só pode ser recíproco, porque essa pessoa tá saindo comigo, ela fala comigo todo dia e etc. Então, eu vou relaxar, não vou ficar mais tão preocupada, não vou ficar mais me controlando, não vou ficar mais endoidando aqui, né, procurando pelo em ovo, tá? Então eu vejo que uma pessoa decidida, né, a deixar as coisas caminharem como tem que ser, a expressar o que ela quer expressar do jeito que tem que ser e tentando relaxar mais sobre isso. Essa pessoa podia estar um pouco ansiosa, né, preocupada, podia estar ali um pouco traumatizada, eu sinto até, sabe, sem saber muito bem qual o futuro que essa história ia ter, mas eu sinto que alguma coisa pode ter acontecido que deu uma certa tranquilidade, né, para essa pessoa pensar tudo isso aqui, pensar em agir dessa maneira que eu tava falando aqui, tá? Interessante. É uma é um conflito assim, tipo, um lado dela que, mas eu sinto que ela pegou esse lado mais medroso e meio que quer saber, voltar para escanteio, sabe? E aí decidiu, não, eu vou agir de acordo com o que meu coração tá mandando, né? E eu acredito que você teve uma parcelazinha nisso. Você pode ter feito algo que deu uma certa segurança, uma certa sensação para essa pessoa de que ela não tá nisso sozinha, tá? Muito bonitinho. Agora, essa pessoa já tá gostando bem de você, tá? Já tem um apego aqui e uma intuição, um sentimento de troca mútua, conexão, reciprocidade, um apego já, uma admiração pelo seu jeito e uma vontade de evoluir. Vamos ver. E o que, é que essa pessoa estava sentindo aqui quando pensava essas coisas, né? Enforcado, rei de paus, sete de espadas, um pouco de insegurança, né? Dois de ouros, ais de ouros, cavaleiro de paus. Ó, rainha de paus, gente, essa pessoa aqui tá bem assim, tipo, nossa, será que eu encontrei a pessoa certa pra mim, sabe? Eu sinto que essa pessoa tá bem otimista, de fato, né? Aqui, ó, e eu sinto que vocês podem ter feito alguma coisa, tá? Que meio sinalizou que é recíproco aí essa situação. Então, eu vejo que essa pessoa estava bem animada, ou bem como se fosse chocada, ou balançada com alguma coisa, algum acontecimento, algo que você pode ter dito, feito, ou algo que ela percebeu, não sei, que deixou essa pessoa um pouco insegura com os sentimentos aqui, né? Tipo, sabe quando você gosta tanto da pessoa, bate aquele medo, aquele frio na barriga, aquele medo de, né, de dar tudo errado, mas ao mesmo tempo eu vejo alguém aqui que pensou assim, ó, quer saber, ó, de novo, ansiedade, né, angústia ali, eu sinto uma pessoa muito ansiosa, tá? Mas também eu sinto uma pessoa meio foi pega de surpresa de alguma forma, tá? Com essa percepção. Então eu sinto um choque, uma excitação, uma mistura de sentimentos ali que você fica, nossa, será? E ali, e agora? O que, que eu faço? Como é que eu me comporto, tá? E um sentimento de insegurança, de medo, como eu falei aqui, com esse sete de espadas, mas ao mesmo tempo com a vontade, assim, de agir, de demonstrar o que sente, mas ao mesmo tempo com medo, será? Será que eu faço isso? Será que eu demonstro frio na barriga, borboletas na barriga, né? Aquela vontade de ser fofa, de ser romântica, mas ao mesmo tempo com medo de estar sendo demais ou fazendo demais. E eu sinto que essa pessoa ficou nessa espiral aí, mas no final das contas, acabou ali, quer saber? Vou aproveitar essa oportunidade, é uma oportunidade que aparece uma vez na vida,
E eu vou aqui arriscar, vou tentar fazer acontecer, vou dar um passo adiante, vou continuar seguindo em frente, vou fazer o que eu posso fazer para que as coisas deem certo. Vou, vou aqui, vou em frente, sabe? Então, eu vejo aqui um sentimento meio que uma mistura, né? Medo, excitação, insegurança, medo de dar errado, medo de dar certo, medo de falar a coisa errada, medo de falar a coisa certa, entende? Então tem uma mistura aqui de sentimentos, mas tem muito sentimento. Uma sensação de que vocês podem estar no caminho certo. E o melhor de tudo é que ela não se deixou, por mais que o medo, a ansiedade tivessem óbvios aqui, essa pessoa acabou optando por seguir em frente. Vai, eu tô com medo, vai com medo mesmo, tá? Vou aqui parar de ficar me regulando e seja o que Deus quiser, tá? E aqui a gente tem, ó, contentamento, né? Ó, destrave o meu potencial escondido, né? Então eu sinto que realmente essa pessoa podia estar ali meio que tentando se conter para não fazer nada errado, sabe? Se preocupando. E eu sinto que ela resolveu relaxar, sabe? Relaxar, agir de acordo com o que ela quer fazer, confiar de que vai, confiar que vai, confiar que vai dar certo, tá? E é isso. Então, é isso aqui que eu vejo para vocês desse grupo 2, né? O último pensamento dessa pessoa que ela estava sentindo. Se ele não ressoou com você, dá uma olhadinha lá na opção número 1. Se ressoou, se você gostou, deixa um like, comenta aí embaixo, se inscreve no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!